Graça e paz, igreja. Que Jesus seja o centro da minha vida, da sua vida. Seja o desejo mais ardente, mais profundo do seu coração. Amém? Que seja o primeiro plano para 2020. Eu sei que já se passaram aí muitos dias, mas é o início. Por que não colocar o Senhor como um primeiro plano? Como assim, pastor? Que o seu plano seja esse: buscar conhecer mais de Deus, buscar estreitar os laços de intimidade, conhecer mais daquele com o qual você vai passar toda a eternidade. O Senhor nos dá essa oportunidade, nos dá a chance. E Ele ainda diz mais: se você me buscar, eu serei achado de você. O Senhor não se esconde. Que seja o seu plano primeiro, ou o primeiro plano, ou esteja entre os muitos planos que você fez, as muitas metas. Nós conversamos com os líderes nesses primeiros momentos e é quase que unanimidade. Muitos deles traçaram metas pessoais, metas coletivas. Que Jesus seja ou esteja no centro da sua vida e dos seus planos, amém? Essa semana, após uma faxina lá em casa, né? Eu não fiz a faxina, quem fez foi a Socorro. E assim eu fico temeroso, né? Porque muitas coisas vão embora. E por mais que eu tenha mudado muito, tenha me desapegado muito, mas eu ainda sou um acumulador de coisas. Eu gosto das minhas coisas, da minha bagunça. Eu costumo dizer que eu me encontro no meio da minha bagunça, né? Só que a minha bagunça não é suportável, né? E aí, de vez em quando, vem umas faxinas, e aí muita coisa vai embora. E eu encontrei um material lá de 2014, no encontro de pastores e líderes. Foi embora o material, eu não resgatei. Mas o que me chamou a atenção foi o tema, naquele ano que foi tratado, falava sobre restauração integral. Restauração integral não tem muito o que se explicar, né? É uma restauração completa, ou por completo, na íntegra. E não era só naquele tempo, mas o apelo ou os motivos que impulsionaram a IBC, a sua liderança, a trabalhar aquele tema, é que se vivia e ainda se vive, trago isso para o presente, um momento de muita instabilidade no que se diz respeito à ação restauradora do Evangelho de Cristo na vida dos crentes. Recentemente também tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre os desafios e de se viver espiritualidade nos dias de hoje. E eu falo para crentes, a meu ver, é um problema enfrentado pela igreja no mundo todo. E nos últimos anos, parece que não se acredita mais que o Evangelho é o poder para transformar, para mudar, para restaurar todo aquele que crê. E naquele ano, olha só, nós recebemos relatórios que mostravam uma triste realidade na vida de pastores, de líderes, de muitas igrejas, organizações eclesiásticas, pessoas estafadas, minadas, sugadas, tiveram ali seus corpos minados mesmo, sua mente enfraquecida, sua espiritualidade totalmente dissipada, porque não se permitiram passar pela restauração por completo, pela restauração integral. Quando eu digo que era um problema, não só de 2014, é um problema ainda hoje, porque se lê, até se professa uma fé,
E nós dizemos uns para os outros: olha, aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas, para mim, isso serve? É como nós ouvimos. Nós vivemos num país que é cheio de contrastes, é cheio de extremos. Um país que possui mais de 40 milhões de evangélicos, acredito que é muito sal. Mais de 40 milhões de evangélicos, é muito sal. Mas esse sal não neutraliza a decomposição moral que existe na nossa nação. Então, não só naquele ano, mas agora também, nós fomos desafiados a refletir sobre o que é prioridade para nós, como Igreja de Cristo, como Igreja Batista Renascença. O que é prioridade para nós? Claro, o que é vontade de Deus para nós? A vontade de Deus sempre foi um assunto que me chamou a atenção e que me intriga enquanto servo, enquanto adorador, enquanto aquele que está se permitindo ser transformado pelo poder de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E eu sei que as Escrituras, elas dizem de forma bem clara que a vontade de Deus é reconciliar, é fazer as pazes do homem com ele mesmo, com Deus. Eu sei que as Escrituras dizem de forma clara que a vontade de Deus é que nenhum se perca. E de fato Deus trabalha para isso, em prol disso. Ele desejou e Ele agiu. Ele enviou Jesus Cristo. Mas agora também nós ouvimos e até falamos, né? Deus tem um plano para a sua vida. O que significa isso, queridos? O que significa isso? O que significa quando você diz para alguém: Deus tem um plano para a sua vida? O que significa quando você diz para você mesmo: eu sei que Deus tem um plano para a minha vida? Você fala porque já virou um jargão de crente, de evangélico, ou seja, todo aquele que vai para uma igreja evangélica tem que aprender algumas frases de impacto. E uma das frases de impacto é essa: Deus tem um plano para a sua vida. O que significa isso? O que de fato significa isso? Você crê mesmo com todas as forças que isso é verdade? O mundo, comigo dentro, é claro, está cheio de pessoas querendo pistas do futuro. A gente sempre quer saber o que é que vai acontecer amanhã, no próximo mês, durante o ano, né? Se todos nós tivéssemos a oportunidade de nos ver daqui a 10, 15, 20 anos, tenho certeza que você não abriria mão dessa oportunidade. Muitos vão aos extremos, né? Ainda existe muito isso. As pessoas vão consultar aqueles que ainda hoje dizem que têm previsões para o futuro. Mas para o cristão, eu vejo que a pergunta que se faz com mais frequência é essa: como é que eu posso conhecer, pastor, a vontade de Deus para a minha vida? Como saber o que Deus pensa a meu respeito? Como saber o que Deus tem para mim? E eu confesso, muitas vezes nós nos frustramos por achar que Deus está quieto, que Deus não fala, que Deus não dá sinais. Ele nos deu a Bíblia, a gente lê a Bíblia e a gente vê que nos tempos bíblicos, anjos conversavam com os servos de Deus, explicando como seria no futuro, ou como eles deveriam agir. Conversavam, andavam com eles até o meio-dia, com o sol a pino. Anjos, mensageiros de Deus, faziam isso com as pessoas. E aí, como a gente fica hoje? Cadê os profetas de boa saúde, vigorosos, que vão nos dizer o que vai acontecer com a gente no futuro? Você gostaria de conhecer o futuro? Você gostaria de sempre acertar nas suas tomadas de decisão? Você crê
de fato que Deus tem um plano para a tua vida? Você sabe o que de fato inclui ou o que está incluso nesse plano? Pois é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos. São descobertas, são releituras acerca do que Deus tem falado, que Deus tem me mostrado, que Deus tem sinalizado. Eu queria muito compartilhar com os irmãos a partir do testemunho do apóstolo Paulo, porque acredito que ele expôs suas fraquezas. Me identifico muito com os sofrimentos, apesar de não ter passado por 1/10 do que ele passou, mas me identifico com o ser humano exposto, e me identifico quando ele reconhece que precisa de Deus, quando ele reconhece que a graça de Deus é suficiente para a vida dele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Queria compartilhar com os irmãos acerca do testemunho do apóstolo Paulo, porque ele também foi um seguidor do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19, nós vamos ler uma parte bem bacana do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, o que para muitos seria um empreendimento bem sucedido, mas vamos ver como é que foi isso. Atos, capítulo 19, me acompanhe a partir do versículo 1. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude aqui a entender um pouco mais da Tua vontade para nós, sem desconfiar que ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Abre aqui as nossas mentes, o nosso coração e os nossos olhos também, Senhor Deus, para ver quão lindo é o Senhor e os Teus propósitos que são claros como o dia. Em nome de Jesus. Amados, eu conheci um pastor do sul do país, um doutor em teologia, missionário, especialista em mundo muçulmano. Mas ele é cristão, né? Ele se especializou em mundo muçulmano porque ele foi enviado para lá, para trabalhar lá na década de 80. Só que a igreja de onde ele saiu, ele confessou isso para a gente, porque ele era um dos pastores daquela igreja, com um colegiado enorme de pastores, e ele disse que ali, toda semana, se convertiam de 15 a 20 pessoas. Toda semana aquela igreja celebrava o nascimento, pessoas nascendo da água e do Espírito, filhos do Senhor confessos. Toda semana eles celebravam o milagre do novo nascimento. Toda semana eles tinham a certeza de que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja de Cristo. Fico imaginando isso. Era de 15 a 20 pessoas. E ele foi para o Oriente Médio, foi trabalhar, foi servir a um propósito. E ele disse que a alegria dele, da esposa, né, de escrever para a igreja que os mantinha, a igreja aqui no Brasil que os mantinha. Depois de 2 anos, eles escreveram relatando da primeira conversão. Uma só alma, uma só pessoa. E ele me falava dos frutos, ou da alegria desses frutos dignos de arrependimento. Aí eu pergunto para você, será se houve fruto mesmo? Será se houve sucesso nessa empleitada? Para esse homem, para sua família? Que história é essa? Será se essa mudança foi boa? Foi produtiva? Para um pastor, para um missionário, para alguém que toda semana sentia o que ele agora sentiu depois de 2 anos? O texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto muito bonito das viagens desse missionário, o apóstolo Paulo. No capítulo 18 diz que ele estava em Atenas, na Grécia. E aí, melhor, no capítulo 17, o capítulo 18 diz que ele foi para Corinto, uma das cidades gregas também, enorme. Lá o Senhor Jesus falou com ele, conversou com ele, disse: não se preocupe que nada vai acontecer contigo. Esse capítulo que nós lemos agora é a presença de Paulo nessa cidade também, numa cidade gigantesca, a cidade de Éfeso. Uma cidade cosmopolita, muitas pessoas ali de várias nacionalidades. Era onde, como a gente sabe também, muitos já estudaram sobre isso,
era uma cidade muito idólatra, a cidade mais idólatra daquele continente. Havia ali um templo inteiro, gigantesco, dedicado à deusa Diana. E aí Paulo ali, ele funda uma igreja forte, uma grande igreja, de pessoas e de conhecimento acerca de Jesus. Ou seja, quantidade e qualidade. Aqui, e a gente tem um relato maravilhoso de como Paulo cooperou com o crescimento daquela igreja, de como as pessoas criam. Só que aí no versículo 21, Paulo vem e expressa esse desejo. Eu tenho que ir para Jerusalém, eu sinto que agora eu tenho que ir para Jerusalém. O texto diz que ele decidiu isso no espírito. Eu tenho que voltar para Israel, eu vou para Jerusalém, só que antes eu vou passar pela Macedônia, pela Acaia, por essas províncias, e depois de ter estado em todos esses lugares, eu quero ir para Roma. E Paulo foi, ele saiu de Éfeso, foi para Macedônia, foi para Corinto, voltou para Corinto, lá na Grécia. Dizem que lá ele escreveu a carta aos Romanos. E depois que ele saiu de Éfeso, que começou essa viagem, quando ele para em Corinto de novo, lá ele escreve a carta aos Romanos. E lá ele escreve uma coisa que me intriga e eu quero compartilhar com você. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 23, o 24 e o 29. Romanos capítulo 15, no versículo 23, ele diz: mas agora, isso ele está falando com os romanos, a igreja de Roma. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Olha só o que ele diz no versículo 29. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Quando eu for visitar vocês, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Me aguardem. Paulo chegou na igreja de Éfeso, meus irmãos, para empreender ali talvez a maior campanha missionária que o continente já viu, que a história dos novos convertidos a Jesus Cristo já tinha visto. E foram tempos difíceis, foram dias puxados. Ele se sustentava sozinho através do seu trabalho, porque ainda não tinha recebido doações, sustento. E o texto que nós lemos primeiro, lá no Atos capítulo 19, diz que ele ensinou as pessoas, ele ensinava, ele arrumou um lugar lá numa universidade, a escola de Tirano, a escola que seguia os passos deste grande rabino, ensinava ali o povo. Ele arrumou um espaço fora do horário que os mestres ensinavam naquela escola, provavelmente ao meio-dia, provavelmente nas horas mais quentes do dia, e Paulo ensinava ali, como também ensinava nas casas. Foram dias muito puxados. Quando ele descreve o trabalho, ele diz, nós fizemos isso em público, mas também fizemos de casa em casa. Ele teve êxito, muito bom êxito, porque a igreja cresceu, como eu disse, era uma igreja grande, uma igreja forte. Até os bruxos, até os ocultistas se converteram dos seus maus caminhos, rasgaram os seus manuais de bruxaria, entregaram sua vida ao Criador do universo. Agora, depois que tudo estava, vamos dizer assim, perfeito, Paulo decide fazer uma mudança.
ele toma uma decisão de partir. Então, me parece assim ser uma coisa muito lógica, não, né? Quem é que faz um planejamento estratégico, está num local produtivo e de repente abre mão de tudo isso? Abre mão para tentar a sorte em outro lugar. Mas eu queria dizer para vocês que a sabedoria de Deus continua sendo assim loucura para aqueles que não entendem. Quando se trata de reconciliar o mundo, Deus usa as pessoas, os métodos que Ele quer. E muitas vezes, nós que só vemos, podemos dizer, como eu disse agora há pouco, isso é loucura, isso não parece ter muita lógica. No versículo 21 de Atos 19, Paulo decidiu ir a Jerusalém. Depois ele escreveu aos romanos dizendo que queria vê-los. E quando ele escreve aos romanos, ele diz: quando eu for visitar vocês, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. O que será que significava isso na vida de Paulo? O que significa para você estar na plenitude da bênção de Cristo? Você já pensou? Você vive hoje na plenitude da bênção de Cristo? Eu estou convencido de que Deus, Ele vai ao encontro das pessoas, onde elas estão, sejam elas quem forem. Se elas o procuram, Ele vai ao encontro delas. Eu tenho certeza disso. A maior lição que eu tenho recebido nessa minha experiência de conhecer a vontade de Deus, a maior lição foi a compreensão, ou seja, Deus está me dando compreensão de como entender a sua vontade na sua palavra. Muitas coisas ainda me intrigam, mas eu peço ao Senhor, compreensão, Senhor, compreensão. Me mostre a melhor maneira de te entender, de entender os teus métodos. O Senhor tem me dado a maior lição de todas. Em meio à simplicidade. Veja bem, Paulo, ele estava incomodado com alguma coisa. E não é assim com a gente também, não? Pastores, líderes, crentes, nós sempre temos as nossas inquietações, sempre temos as nossas insatisfações. De repente a gente está vivendo uma situação que nos causa incômodo. Nós temos as nossas queixas, não são poucas. A questão é compreender. A questão é que muitas vezes o que nos incomoda não é incômodo para Deus. Ou o que nos incomoda não é o incômodo de Deus. Porque Deus compartilha o incômodo dele conosco. Muitas vezes as minhas queixas não são as queixas de Deus. Muitas vezes o que eu acho que está faltando, na verdade não é o que falta. Muitas vezes o que me preocupa não é o que preocupa a Deus. Não é de hoje que a maneira como a gente vive igreja nos incomoda, nos causa incômodo. Você quer uma prova disso? A gente nunca parou de buscar inspiração na igreja primitiva. Todo o tempo a gente está buscando, no livro de Atos, ver como a igreja primitiva vivia. Nós olhávamos muito e ainda olhamos para aquela igreja. Porque a gente busca uma identidade para nós. Porque a gente entende que eles tinham uma identidade. A nossa busca não para. A gente sabe que eles viviam a igreja de forma simples, que eles viviam a vida de forma simples. Nós lemos isso na expectativa de uma construção e a gente acaba numa desconstrução. Porque para viver como eles viviam, a gente tem que desconstruir
a nossa maneira de viver hoje, por causa dos incômodos. Então esse é o nosso desafio. O nosso desafio foi rever a nossa missão como igreja. Temos sido ministrados de uma forma que nos leva a entender de maneira coletiva, não individual, que nós precisamos ter uma identidade, que nós precisamos compreender a nossa missão aqui e trabalhar para que essa missão seja realizada de forma que honre ao nosso Deus. Nosso referencial está em Cristo. Não podemos fugir desse referencial. Qualquer coisa que queira tomar o lugar de Jesus precisa ser descartada imediatamente. Nós fomos chamados para viver em Cristo, para amar o próximo e para multiplicar discípulos. E quanto à plenitude da bênção de Cristo, que história foi essa que Paulo falou? O que significava isso para Paulo? Paulo disse: eu vou visitar vocês, e quando eu for, imagine aí, alguém muito respeitado no mundo evangélico, dizendo para nós, ou aparecendo na televisão, dizendo assim: alô, igreja em Teresina, sou fulano de tal, você me conhece, queria avisar para vocês que no dia 31 de janeiro estarei chegando nessa cidade, e me aguardem, quando eu chegar aí, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Aí a igreja fica toda alvoroçada, né? Eita, fulano de tal vem para cá, ele vai nos visitar. Se ele vem na plenitude da bênção de Cristo, então a gente tem que se preparar para receber ele. Talvez vamos estender um tapete vermelho, né? Porque essa pessoa deve vir com os trajes impecáveis, deve vir, ou deve fazer uma entrada triunfal, deve vir no helicóptero, não é? É justo pegar no aeroporto com um helicóptero, trazer para cá, ou então para o local, não sei aonde, talvez num estádio, um local onde cabe muita gente, onde a igreja possa contemplar aquele que vem na plenitude da bênção de Cristo. Nós precisamos organizar ali um comitê de boas-vindas. Vamos catar os melhores músicos, os melhores cantores e fazer uma mega, super, ultra banda para poder receber esse que vem na plenitude da bênção de Cristo. Vamos chamar, né, as multidões para contemplar, para poder pegar ali os seus lenços molhados de suor e guardar como relíquias, e vamos ver os milagres acontecer. Mas eu estou usando o exemplo do apóstolo Paulo. O que significava para Paulo a plenitude da bênção de Cristo? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Mais um texto para a gente ler. Atos, capítulo 20. Sabe o que significa para Paulo a plenitude, ou estar na plenitude da bênção de Cristo? É se colocar no centro da vontade de Deus, priorizar a vontade dele, Deus, e não dele, Paulo. E ele diz assim no versículo 22 em diante, Atos 20, do 22 em diante: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Já pensou? Paulo viajou. Os amigos de Paulo, seus discípulos, recomendaram que Paulo não fosse para Jerusalém. Você está com a Bíblia aberta em Atos 20, dá uma olhadinha bem aí no capítulo 21. As pessoas choraram. Lá em Cesareia o povo chorou. No versículo 13 e 14 diz assim: Paulo teve que repreender eles. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração?
Eu estou a ponto não apenas de ser amarrado, mas também para morrer. Ou estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém em nome do Senhor Jesus. E aí o escritor do livro de Atos, no versículo 14, diz: nós não podemos dissuadi-lo. Então nós desistimos e dissemos assim para ele: e entre nós, seja feita a vontade do Senhor. Será que nós podemos imaginar o que aconteceria com cada um de nós se nós ouvíssemos essas coisas? O Espírito disse que em todas as cidades só haveria sofrimento, prisões. E Paulo foi preso mesmo, meus irmãos. Atos 23 diz isso. Ele chegou lá em Jerusalém, num conflito terrível. Por pouco ele não morreu, ele foi humilhado, foi espancado. Ficou diante do Sinédrio. Mais de 40 homens ali, membros do Sinédrio, fizeram um voto de não comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Prepararam uma armadilha. E aí o governador da Judéia, na época, manteve Paulo preso durante 2 anos. Esse governador foi substituído. O capítulo 24 conta essa história. Esse governador foi substituído e o que assumiu no lugar dele, mesmo sem provas, para poder manter Paulo preso, não foi justo com ele. Depois Paulo recebeu a oportunidade de se defender diante do rei dos judeus. O rei o ouviu. Paulo apelou para o imperador romano e ele foi levado para a Itália, para Roma. Só que o navio que transportava Paulo e outros prisioneiros naufragou. Capítulo 27 de Atos conta essa história. Eles não morreram, mas chegaram numa ilha. Quando chegou nessa ilha, Paulo foi picado por uma serpente. Não morreu. Conseguiu chegar em Roma. E quando chegou em Roma, foi para as masmorras, foi para o calabouço, ficou trancafiado, foi preso. Se nós passássemos por tudo isso, meus irmãos, como será que nós veríamos as coisas de Deus? Mesmo fazendo tudo segundo a nossa mente, que estava, de acordo com a vontade de Deus, como será que nós agiríamos? Passando necessidades, injustiças, perseguição. Será que veríamos tudo isso da forma como Paulo viu, ao ponto de chegar para os irmãos e dizer: olha, quando eu chegar em Roma, eu vou chegar na plenitude da bênção de Cristo? Esse pastor que eu disse que eu conheci, um pastor lá do sul, ele visitou a Tunísia. Na Tunísia tem uma cidade hoje chamada Tassis. Essa cidade era mundialmente conhecida como Cartago. Era a cidade também muito parecida com a cidade de Roma, porque lá também tinha uma arena onde os gladiadores se enfrentavam e onde os judeus eram perseguidos. E o pastor relatou para nós que ele visitou o túmulo de uma jovem chamada Perpétua. Era uma jovem de 21 anos, que estava grávida, que amava o Senhor Jesus, mas que foi condenada à morte porque ela se recusou a oferecer sacrifícios aos deuses romanos e ao próprio imperador. Então ela foi morta de forma bem trágica, bem sangrenta, bem dolorosa mesmo. Mas ela se manteve firme no propósito dela, no compromisso que ela tinha feito com o Senhor. No túmulo dela, o pastor disse que foi visitar, no túmulo dela está escrito um trecho da oração dela. Ela disse: Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de morrer por amor ao nome de Cristo. Perpétua, acredito eu, que morreu na plenitude da bênção de Cristo. Isso significa estar no centro da vontade de Deus. Viver a plenitude da bênção de Cristo não tem muito a ver com bens materiais. Eu sei que bens materiais, a saúde física, tudo isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Porém, não tem nada a ver com o que se chama
ou com a ideia de Jesus de teologia da prosperidade. Senão, Paulo não teria abandonado Éfeso, porque lá estava muito bom mesmo. Depois que as coisas estabilizaram, a igreja cresceu, a igreja ficou forte. Acredito eu que uma igreja que orava, que tinha um bom ministério de música, tinha uma quantidade bacana de membros. Eles deveriam viver sim de casa em casa, então eles deveriam ter uma comunhão muito boa. A igreja devia fazer uns acampamentos legais, umas programação de jovens assim muito bacana, né? Devia ter uns grupos pequenos, grupos familiares. Plenitude da bênção de Cristo é ter uma vida que agrade a Deus. E você agrada a Deus. Jesus disse isso: vocês serão meus amigos se obedecerem os meus mandamentos. Sabe, viver na plenitude da bênção de Cristo é um conhecimento interior que o Espírito Santo te dá. Quando você olha para a sua vida e você escuta o próprio Deus falar: olha, meu filho, eu estou muito feliz com você. Você me dá muito prazer. Veja que nada impede o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Isso é viver na plenitude da bênção de Cristo. Sabe, sobre nós aqui, sobre as nossas inquietações, sobre o porquê das nossas mudanças, nós decidimos juntos que todo e qualquer líder em formação, ele precisa buscar intimidade com Deus. Ele precisa buscar profundidade no seu relacionamento com Deus, pela palavra de Deus, pela oração, porque Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar isso. Todo grupo multiplicador, todo grupo pequeno, que se nega a multiplicar, nós acreditamos, nós compreendemos isso juntos. Vive de forma egoísta, está fadado ao fracasso, como muitos fracassaram. Seu destino é a morte. É preciso viver o que se prega. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus reconcilia o mundo com Deus. É preciso viver o que se prega. Por isso as nossas inquietações. Relacionamentos superficiais, relacionamentos por conveniência não têm lugar no reino de Deus. A nossa missão foi redefinida, baseada nos relacionamentos e, como nós vimos há pouco tempo, influência. O Senhor nos chama para influenciar, pois entendemos que como consequência haverá um crescimento, haverá maturidade significativos na igreja do Senhor Jesus. É uma missão que é alicerçada no amor e no exemplo do Mestre. O nosso esforço inicial parece grande, parece tomar muito tempo, mas na verdade ele visa uma vida, um estilo de vida menos atarefado no futuro, compartilhando o pastoreio, um estilo de vida mais organizado, com definições claras sobre o que de fato é prioridade para a minha vida. E aqueles que passaram pelo Lidere sabem que nós nunca pedimos para você abandonar a faculdade, abandonar o seu casamento, abandonar o seu comércio, abandonar a sua loja, abandonar a sua empresa, abandonar os seus amigos. Nós nunca pedimos isso. Nós nunca pedimos para você largar tudo aqui e ir para o Oriente Médio. Nós nunca pedimos para você vender suas posses. Nós nunca pedimos para você parar nada na sua vida. Nós só pedimos para que você vá. E enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão casando e se dando em casamento, enquanto vocês estão criando os filhos, enquanto vocês estão se formando, enquanto vocês estão concluindo seus cursos, enquanto vocês estão trabalhando, influenciem também. Vivam na plenitude da bênção de Cristo. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Nós buscamos muitos referenciais. A igreja de Atos é o maior de todos, ele nos deu a receita. Nós encontramos em 2 IBCs, sabe?
que a receita não mudou. A receita do livro de Atos, ela continua, ela é vivida, ela é vivenciada, não sofreu alterações e é eficaz. Ou seja, o Evangelho é poderoso, continua poderoso. Ele é simples também, é relacionamento, relacionamento que influencia. Lá em Atos nós vimos que em cada alma havia temor, havia sinceridade de coração, e eles perseveravam por causa disso. Perseverar na doutrina dos apóstolos significa perseverar na doutrina de Jesus, porque Ele foi o mestre, Ele nos amou, os apóstolos amaram, a igreja amou e cresceu por causa disso. Eles viveram em Cristo, eles amaram o próximo e a igreja multiplicou. Sabe, hoje quem se incomoda com o nosso modo, com a nossa forma de viver a igreja, pede explicações. E nós dizemos que não há segredo, o que existe agora é vontade, disposição para viver a prática do verdadeiro evangelho. Porque a igreja que se acomoda não vive o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é uma igreja em movimento. É um organismo vivo, prático, relacional. Essa pequena mudança, essa pontinha de mudança já nos deu frutos. Famílias têm sido restauradas, crianças, jovens, adultos e idosos têm sido alcançados e libertos da religiosidade, da forma mecânica de se relacionar com Deus e com o próximo. Para muitos, o chamado de liderar tem sido ouvido e obedecido. Porque antes era só ouvido, agora tem sido ouvido e obedecido. Nós temos aprendido dia após dia que o que de fato importa nessa caminhada aqui na terra é investir a minha vida como exemplo, como influência na vida dos outros. Nós temos canalizado o tempo em relacionamentos saudáveis, simplificado a nossa forma de viver, influenciando. Sobre Paulo, por estar no centro da vontade de Deus, é que Paulo sempre desejou que os discípulos de Cristo também estivessem. Por isso ele disse, sejam meus imitadores. Sobre nós, eu digo que a nossa liderança, ou como liderança, nós temos compartilhado o seguinte: Deus, ele tem uma vontade. Ele está interessado em guiar as nossas decisões, isso é fato. Ele tem um plano para nós. É verdade isso. E a nossa maior felicidade será encontrada quando nós decidimos seguir esse plano. Ele quer reconciliar o mundo usando a minha vida, a sua vida, o meu jeito de viver, o seu jeito de viver. Por isso que Ele permite que eu e você passemos por algumas provações, porque Ele nos aperfeiçoa e com base na fé, no vínculo que nós temos com Ele, nós enfrentamos o vale, saímos no final desse vale com o nosso pastor ali, com o nosso Deus, com o nosso amparo, com o nosso refúgio, e temos bagagem para compartilhar a vida com as outras pessoas. As nossas confrontações diárias devem ser essas: será que eu conheço esse Deus? Será que eu sei o que significa dedicar um tempo do meu dia, o melhor tempo, a fim de promover a minha familiaridade, o meu relacionamento com esse Deus? Será que eu sei o que significa conversar com Ele simplesmente pelo prazer de conversar com Ele, não só para pedir coisas? Será que eu sei o que Ele pensa a meu respeito? Será se eu tenho parado para ouvir o que Ele diz a meu respeito? Será se eu já experimentei, como fizeram os discípulos lá no caminho de Emaús, um momento assim que meu coração queima, o meu coração pega fogo quando Ele fala comigo? Amados, o ano está só começando. O ano está só começando. E nós ainda temos muito para fazer no mundo que nos cerca, no mundo ao meu redor. Não é assim que nós cantamos? O ano está só começando. Olha só, o ministério de Paulo, as decisões que ele tomou, as suas convicções. Eu olho para tudo isso, eu me pergunto assim: como é possível estar tão certo da vontade de Deus? Como é possível alguém ter tanta certeza assim da vontade de Deus para a sua vida?
Como poderia Paulo viver com essa certeza? Eu penso nisso, mas eu também sei a resposta. Quando alguém está tão sintonizado com o Senhor, quando alguém ama e prova esse amor buscando o Senhor, obedecendo os seus mandamentos, a sua vontade é clara como a luz do dia. O ano está só começando, meus irmãos, nós temos muito para fazer. Paulo foi preso. Só que quando ele foi preso, ele pregou para o Sinédrio. O Senhor chegou até ele. Atos 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. Sabe o que foi que o Senhor falou para ele? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse assim: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Entenderam por que ele queria ir para Roma? Coragem. Você sabe o que nós temos ouvido desde o início de 2019 para cá? Coragem. Tenham coragem. Tenham coragem. Nada vai acontecer com vocês se vocês cumprirem a minha vontade. Coragem. Tenham coragem. Tenham coragem. Mas, Senhor, e os preconceitos? Tenham coragem. Enfrentem. E a aversão a isso ou aquilo? Coragem. Enfrentem. Eu disse para vocês que Paulo esteve diante do governador, esteve diante do rei. Sabe o que foi que ele fez quando esteve diante do governador e do rei? Ele pregou para eles. Eu disse para vocês que o barco naufragou, não foi? Sabe o que é que os soldados queriam fazer? Matar todos os prisioneiros para que ninguém fugisse. Sabe o que foi que Paulo disse? Vocês não vão matar ninguém, ninguém aqui vai morrer. Eram 276 pessoas, ninguém morreu. Paulo pregou para todas elas, muitas delas de outras nações. Eu disse para vocês que lá na ilha ele foi picado por uma serpente, mas nada aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu lá? Milagres. Paulo operou milagres na vida daquelas pessoas. Eu disse para vocês que ele esteve preso em Roma. Ele pregou para a guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana entrava serviço, saía serviço, entrava serviço, trocava a guarda. E eles ouviram acerca de Jesus. Lá no cárcere, em Roma, Deus deu um tempo para o seu servo, um tempo de paz, providenciou visitas, amigos. Lá ele descansou do seu trabalho árduo e escreveu muitas das cartas que eu e você temos hoje. De lá ele inspirou a igreja. De lá ele replicou o que o mestre disse para ele. Ele dizia para as igrejas: coragem. Tenham coragem, tenham coragem, combati o bom combate, vale a pena, vale a pena. Ele chegou na plenitude da bênção de Cristo. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos em Cristo, não importa onde eu estiver, não vai ser porque eu vou estar num lugar cômodo, tranquilo, com um bom salário. O que eu fizer e o que eu empreender fazer para o reino de Deus não vai ser sob pressão ou porque é próspero para mim, mas vai ser porque Deus quis, porque Ele falou comigo, porque eu quero estar no centro da vontade dEle. O que define o que eu tenho ou não nessa vida não é a quantidade de dinheiro ou bens materiais que eu tenho, não é meu ministério na igreja, nem a quantidade de almas que porventura eu pensei que eu ganhei para Jesus. Mas o que define a minha vida é se eu estou ou não no centro da vontade de Deus. Pense nisso. Pense e se pergunte, será que
eu vivo hoje na plenitude da bênção de Cristo? Será que minha vida é vivida segundo a vontade de Deus? Ou será que ainda eu estou exigindo ao Senhor que me dê a vida que me agrade? Será que eu estou pedindo para Deus a vida que me agrade? O pastor Odilon orou desde o início do culto para que hoje fosse dia de conversão, de mudança de caminho, de mudança de rumo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém aqui quer viver na plenitude da bênção de Cristo? Crentes em Jesus Cristo, você quer viver na plenitude da bênção de Cristo?